Balvenie Double Wood. Bora provar? Amigos do Whisky, hoje nosso papo é sobre o Balvenie Double Wood 12 anos. Esse rótulo certamente é o mais icônico da destilaria. Tanto que essa garrafa que eu tenho aqui, ela foi lançada ano passado, em 2018, em comemoração ao aniversário de 25 anos do lançamento desse rótulo em específico. Mas para a gente poder falar mais sobre o Double Wood, é importante se contar um pouco da história da própria destilaria e quando foi que a gente chegou aqui. Bom, a Balvenie nasceu no ano de 1892 e ela teve sua produção efetivamente iniciada no ano seguinte, 1893. O seu criador, o seu fundador, William Grant, isso mesmo, aquele lá da Glenfiddich, inclusive as duas destilarias são muito próximas, que na época ele já estava com a capacidade da destilaria Glenfiddich no seu limite e tinha ali uma tomada de decisão, ampliar a própria destilaria que já existia ou simplesmente criar uma nova, o que fazia muito mais sentido. Isso porque na época o mercado de single malt não existia, todos os produtos ali que eram produzidos eram voltados a esse mercado de blended, single malt engarrafado dessa forma só foi surgir décadas depois. Então fazia muito mais sentido se trazer uma nova destilaria, se criar uma nova destilaria, onde eles poderiam ali trabalhar um novo perfil de produto, que seria agregado posteriormente aí a novos blendeds que o mercado demandava. Tanto que a destilaria efetiva, seu início de produção em 1893, mas o primeiro single malt sobre o rótulo, sobre a marca Balvenie, só foi engarrafado em 1971, praticamente aí 80 anos depois. Mas eu ainda suspeito que esse não foi o grande marco da destilaria. Isso foi acontecer alguns anos depois, já em 1983, isso quando David Stewart, o Master Distiller da Balvenie, apresentou ao mercado um rótulo que trazia uma grande novidade. Esse era na época o Balvenie Classic. Era a primeira vez na história de produção de single malts que a gente tinha um whisky com finish, ou seja, ele era maturado por um maior período num tipo específico de barril e depois, propositalmente, ele era alocado em novos tipos de barris para que ele adquirisse ali um finish, um acabamento que ia mudar o resultado final daquele single malt. E isso aconteceu no ano de 1983. Inclusive até hoje aí existe uma disputa com a Glenmorangie para finalmente decidir qual foi a primeira destilaria que trouxe um whisky com essa característica do finish. Mas o que interessa é que em 1983 a gente teve esse rótulo lançado, era o Balvenie Classic, ainda que no próprio rótulo não houvesse essa referência dessa finalização. Mas o Classic não é exatamente o Double Wood. Tanto que só 10 anos depois, aí sim, 1993, é que a gente tem esse rótulo aqui sendo lançado, o Double Wood 12 anos. E como é que funciona o processo de produção desse rótulo? O Balvenie inicia a sua maturação exclusivamente em barris americanos, o ex-bourbon. Após pelo menos 12 anos, aí sim é que ele segue para novos barris, são barris europeus, de carvalho europeu, que antes continham sherry. Esse período daí já é realmente como um finish, são apenas 9 meses. E depois disso, ele ainda segue aí para grandes tonéis de carvalho também, onde eles são casados, para que tenha-se uma homogeneização do produto. Aí sim ele é filtrado, diluído, finalmente engarrafado. E agora que eu já contei um pouco sobre o Double Wood, bora provar? Vou servir minha dose. Hoje aqui eu estou com minha Norland Glass. E primeiro os aromas. Bom,
ele é muito perfumado, né, mas com uma predominância, né, muito clara de que é um whisky doce. Isso fica muito fácil de se perceber. É um doce que lembra frutas maduras, uma baunilha, mel. E também traz aí alguma coisa de um fruto seco, né, talvez uma amêndoa. E ao final aí, de forma bem sutil, algo que me lembra uma noz moscada, né? Deixa claro que essa segunda, né, fase de maturação, que é o finish, ela agrega sabor ao Double Wood, mas ela não tira, né, a predominância do barril americano, né? Então as notas mais predominantes vêm sim desse barril, e o que a gente tem com o sherry aí é algo que agrega, né, mas sem ocupar, né, todo o aroma desse rótulo. Bom, na questão do álcool também está muito bem equilibrado, né, controlado, sem nenhuma crítica nesse aspecto. Bora provar? Bom, de novo, né, sem surpresas, ele entrega, né, de uma forma bem pungente essa nota doce, né, e aí vem de novo essas frutas, né, frutas maduras, algo que me faz lembrar como uma pera, né, uma pera bem madura, e também vem com adocicada de caramelo, né, um açúcar denso, né, algo como um açúcar mascavo, né, eu acho que essa nota, né, fica clara quando eu a trago, né, na memória. E depois disso, né, ele já vem aí para esse acabamento, né, do sherry, né? Então, de novo, eu tenho lá o fruto seco, né, uma amêndoa, uma noz. E no fim, né, ela tem uma percepção aqui de canela na boca, né, que ela inclusive ajuda a trazer aqui um tom, né, de um apimentado, né, uma picância no rótulo. Inclusive, esse acaba sendo o finish, né, que eu já engoli, né, há algum tempo, e continua aqui, né, com uma nota de canela na boca e um adocicado, ainda que não seja muito longo, mas é reconhecidamente, né, isso não só por mim, obviamente, mas pelo mercado em geral, tanto é que tem aí uma edição comemorativa de 25 anos, um rótulo muito bem produzido e que o David Stewart, né, com um produto, né, que tem um finish relativamente curto, né, são 9 meses apenas lá no sherry, ele conseguiu o equilíbrio perfeito, né, que talvez se esse finish, essa maturação extra tivesse passado desses 9 meses, a gente tivesse ali o sherry, né, encobrindo as notas do carvalho americano, e acho que essa não era a ideia, né? Então a gente consegue aqui ter um equilíbrio absoluto, né, entre o barril americano, o barril espanhol, né, o bourbon, né, o ex-bourbon e o ex-sherry, né? Essas notas elas não se sobressaem, elas se equilibram, né, de forma absoluta, e é um whisky, né, um rótulo agradabilíssimo, né, de se beber. O único pecado, talvez, seja esse finish que realmente ele poderia ser um pouco mais alongado, né? Mas falta alguma nota, né, algum sabor mais pungente que consiga segurar isso na boca. Mas fora isso, é um whisky absolutamente bem equilibrado, então só posso deixar aqui minha recomendação do Balvenie Double Wood. Abraço e até o próximo gole.